Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal do Maior da Minha Aldeia e ao episódio 18 aqui a acompanhar a temporada 19 que está a decorrer. Neste vídeo vamos dar vista a mais 9 torneios que já terminaram nestes dias e também ver a classificação e medalhar a data de hoje, dia 24 de junho, que está a ser gravado este vídeo. Vamos começar aqui pelos eventos, vamos aqui à temporada, já estão 119, portanto mais 9 torneios. Vamos aqui ordenar e vamos aqui começar pelos Bs e vamos ao Beer and Breads. Teve 8 jogadores e foi jogado em 4 rondas. Este torneio acho que regressou esta temporada. Vamos aqui ver. Portanto, o vencedor foi o Domain com 8 pontos. O Mingas terminou com 6 pontos isolado em segundo. E depois temos aqui alguns jogadores, 3 jogadores empatados com 4 pontos. O FTSNDA com 4 pontos, Experience e o Galamos todos com 4 pontos, mas aqui só um é que podia ir às medalhas. Aqui podemos ver, o Domain ganha todas as partidas. O Mingas só perde na segunda ronda com o Domain, ainda assim garantiu a medalha de prata com 3 vitórias. E depois temos aqui o FDSNDA que perde com o primeiro e com o segundo classificado na primeira e na terceira ronda, ganha uma partida e tem um bye e foi suficiente para terminar em terceiro lugar. Depois temos aqui a Experience que teve 2 vitórias iniciais, mas depois perde com os 2 primeiros e termina em quarto lugar. E o Galamos tem o inverso, perde nas 2 primeiras rondas, ganha as últimas 2, mas também é insuficiente para terminar no pódio. Vamos aqui ver o Beer and Bread. Por acaso não regressa, ainda está a manter-se, mas é a edição com menos participantes, 8. Vamos ver se regressa na próxima edição. Em termos de vitórias nestas 3 edições, o Domain tem dominado, 3 vitórias sempre e consequentemente 3 idas ao pódio, e também é o jogador com mais pontos, até agora invicto, 13 jogos, 13 vitórias até ao momento. Aqui podemos ver, portanto, o Domain ganhou todas as partidas. O Mingas também é um totalista deste torneio, agora consegue terminar no segundo lugar, e o FDNDA estreou-se na edição passada com o sexto lugar e agora sobe ao pódio com o terceiro lugar. Portanto, muitos parabéns. Então, vamos ver se regressa. Quando os torneios começam a baixar muito, é um bocado perigoso. Vamos ver se tem votos para a próxima edição. Agora vamos para um que é bem mais jogado, que é o Concórdia, que está aqui. Aqui 19 jogadores, foi jogado em 5 rondas. O vencedor foi o Ocran, o Malper terminou em segundo com 8 pontos e o Domain também com 8 pontos em terceiro. E depois temos o Sernadocan também com 8 pontos, mas fica fora das medalhas no quarto lugar. Portanto, o Ocran ganha todas as partidas. O Malapeiro só perde com o primeiro classificado na quarta ronda e garante a medalha de prata. O Domain também estava invicto para a última ronda, perde com o vencedor do torneio e termina com a medalha de bronze. E o Sernodokan também perde com o terceiro classificado, ganha as outras partidas, mas não foi suficiente para ir às medalhas. O Concórdia, que vai na sua segunda edição, estreou-se a edição passada, baixou 4 jogadores. Até agora vencedores diferentes e por acaso os três primeiros voltam a repetir o pódio, mas em posições completamente diferentes. O Ocran é o jogador com mais pontos, 10 em 11. Aqui podemos ver, houve uma inversão de posições, portanto o Ocran passou de segundo para primeiro, o Malper passou de terceiro para segundo e o Domain passou de primeiro para terceiro. O resto estão para já estes 3 jogadores a dominar este torneio nestas 2 primeiras edições. Vamos a seguir, vamos para a Dinamarca e vamos aqui ao Copenhaga, que teve 13 jogadores e que foi jogado em 5 rondas. O Alfarinha foi o vencedor com 10 pontos, seguido do Edu Sand com 8
e o André Gu também com 8 pontos. Por acaso, ambos jogadores, os dois primeiros acima dos 400 dele. Portanto, aqui o Alfarinha ganha todas as partidas, o Edu Sant só perde na quarta ronda, que foi o confronto que iria atribuir, neste caso, a medalha de ouro e neste caso, a medalha de prata. E o André Gu perde com o vencedor do torneio na terceira ronda, ganha as outras e termina em terceiro lugar. Vamos aqui ver o Copenhaga. Aqui a história. Portanto, esta edição baixou em 6 jogadores, face à edição passada. A edição com menos participantes de sempre, até agora, nestas 11 participações. Mas mesmo assim ainda está-se aqui a manter um bocadinho acima dos 10, o que é sinal que vai se realizar na próxima edição, o mais provável. O Alfarinha, com esta vitória, aumenta a sua vantagem como o jogador mais vitorioso neste torneio, com 6 edições. O Edu Sant é por acaso o jogador com mais idas ao pódio, 7, e também o jogador com mais pontos obtidos, 43 em 55 possíveis. Aqui podemos ver, o Alfarinha não participou na edição 15, senão se calhar estava a fazer aqui uma sequência seguida. Portanto, neste momento é a sua quarta, é a sua sétima vitória, a sua sexta vitória consecutiva, mas teve aqui um intervalo que não participou. Pronto. O Ed Sand, que na edição passada ficou fora das mulheres no desempate, agora regressa com a medalha de prata, é a sua quarta medalha de prata. E o André Gu, na sua quinta participação, consegue aqui uma medalha de bronze no Copenhaga. A seguir ao Copenhaga, vamos para um jogo de cartas muito conhecido, e é aqui o Jim Rummy, que teve 10 jogadores nesta edição e foi jogado em 4 rondas. A CTC foi a vencedora com 8 pontos, seguido do Tiago em segundo com 6, e depois temos aqui um empate de vários jogadores com 4 pontos. A Elva Lion foi o grande beneficiado, que ficou em terceiro lugar, depois seguido do Mingas, Piruito, David e o Deep, todos com 4 pontos. Ok, vamos aqui ver. Portanto, a CCC ganha todas as partidas. O Tiago só perde com o terceiro classificado na primeira ronda, de resto ganha as outras partidas. O Evelian ganha as duas primeiras partidas, só perde depois as últimas duas e garante o terceiro. O Mingas tem o inverso, perde as duas iniciais, ganha as últimas duas e termina em quarto. O Piruito perde a primeira e a quarta e ganha as outras e termina em quinto. E o David ganha as últimas, a primeira e a última, perde a segunda e a terceira e termina em sexto. E o Deep perde a segunda e a quarta, ganha as outras partidas e termina em sétimo lugar. Aqui vamos ver, portanto é a segunda edição deste torneio. A edição passada teve 11 jogadores, vai só em 1. Até agora a CCC tem dominado este torneio com 2 vitórias e também até agora invicta também 8 pontos em 8 partidas. Aqui podemos ver, portanto, o CCC volta a ganhar este torneio pela segunda vez, o Tiago T sobe de um nono para um segundo lugar e o Eva Lion logo na estreia consegue sacar aqui uma medalha de bronze no torneio do Gym. A seguir vamos aqui para o Middle Ages. Middle Ages teve 12 jogadores e foi jogado em 5 rondas. O Mr. Zuma foi o vencedor com 8 pontos, seguido do David também com 8 e do Edu San também com 8 pontos. Portanto, aqui o Mr. Zuma só perde na quarta ronda com o David e assim garantiu a medalha de ouro. O David perde na última ronda com o Edu Sant e garante a medalha de ouro, a medalha de prata neste caso. E o Ed Sant perde com o primeiro classificado na segunda ronda, ganha as outras partidas e termina em terceiro. Portanto, os 3 primeiros defrontaram-se entre si, ganharam uma vitória e perderam contra um dos 3 primeiros. Pronto, houve aqui um confronto entre eles.
Aqui no Middle Ages, vamos aqui ver a história, que vai para a sua quinta edição. O Mr. Zuma, com esta segunda vitória, destaca-se finalmente como um jogador com mais vitórias deste torneio, 2 em 5. O Ed Sant é o jogador com mais idas ao pódio, 4, e também é o jogador com mais pontos, 20 em 25 possíveis. Esta edição aumentou em um jogador, passou de 11 para 12, mas mais ou menos está na média. A média por acaso é de 13, mas não é um jogo que ainda não foi abaixo dos 10 e anda aqui entre os 10 e os 15 habitualmente. Mr. Zuma volta a ganhar este torneio pela segunda vez consecutiva. O David, depois de 2 edições em que ficou fora de ir ao pódio, regressa com o segundo lugar e completa aqui o set das medalhas possíveis do Middle Ages. E o Ed Sant volta a ir ao pódio e é um terceiro lugar consecutivo novamente. A seguir vamos para um dos jogos mais jogados desta temporada, que é o Patchwork. É um daqueles que vale mais pontos. Foi jogado em 7 rondas e o vencedor foi o Running Wild com 14 pontos. Seguido do Dougie com 12 e do Govir também com 12 pontos. Como podem ver, todos eles, só um é que não está nos 400L, mas a maior parte, mas está muito perto do Dougie neste caso. Aqui podemos ver o Running Wild ganha todas as partidas. O Dougie só perde na sexta ronda com o vencedor do torneio, o gajo também ganha as outras partidas. E o Govir perde na segunda ronda com o Dougie, o segundo classificado, ganha as outras partidas e termina no terceiro lugar. Patchwork, que vai já na sua 14ª edição, atingiu o máximo em edição passada com 73, agora baixou em 11 jogadores nesta edição. Vários jogadores já ganharam este torneio pelo menos 3 vezes, que é o caso do Laranjo e do Godatuga e do Caruso. Portanto, e neste momento o Running Wild também se aproximou-se com esta vitória de mais uma edição e empatar também aqui nas medalhas. O Laranjo é o jogador com mais idas ao pódio, 6, e também o jogador com mais pontos obtidos, 74 em 92 possíveis. Aqui podemos ver, o Running Wild ganha a sua 4ª medalha deste torneio e a sua segunda vitória. Sobe agora de um terceiro para um primeiro. O Dougie, logo na sua segunda participação, ganha aqui uma medalha de prata no Patchwork. Ele, na edição passada, esteve muito perto das medalhas com o 6º lugar. E o Ovir, que na edição passada perdeu nos empates, desta vez garantiu uma medalha, neste caso a medalha de bronze, e é a sua terceira medalha de bronze do Patchwork. Vamos agora para o Planet Unknown, que também é uma espécie de Patchwork, por acaso, que combinou bem. Os jogos são muito similares nesse aspecto. Foi jogado em 5 rondas e teve 16 participantes. O Domain foi o vencedor com 10 pontos, seguido do David com 8. E depois temos aqui um empate para o terceiro lugar de vários jogadores, que vai do terceiro até o oitavo. Lady, Godatuga, Erika, Sérgio Sanspor e Daimler, onde todos podiam ter terminado as medalhas. Neste caso foi a Lady. Portanto, aqui podemos ver o Domain ganha todas as partidas. O David só perde com o vencedor do torneio na segunda ronda, de resto ganha as outras e termina na segunda posição. E depois temos aqui os outros, a Lady, que só perde com o Domain e o Daimeron, ganha todas as partidas e termina em terceiro. O Godatuga perde com o primeiro e com o segundo nas últimas 2 rondas e termina em quarto. A Erika perde com o Godatuga e o Domain. O Sérgio San perde as 2 rondas iniciais com o Domain e o Marco Ante, ganha as outras e termina em sexto. O Spore perde com a Lady logo na primeira ronda e com o segundo classificado na quarta e termina em sétimo. E por fim o Daimeron, que perde com a Erika e o Marco Ante na primeira e terceira ronda, ganha as outras, mas também fica fora das medalhas com o 8º lugar.
Portanto, o Planetanone que vai na sua 7ª edição. Já teve aqui uma ausência na temporada 17, mas por acaso, com exceção dessa temporada, teve sempre aqui um número elevado, muito mais acima de 10 jogadores. Anda aqui com uma média, diria eu, mais perto dos 15 nas últimas, embora a média é 17. O Domain tem dominado este torneio, 4 vitórias e 6 idas ao pódio, e também só por 2 vezes não ganhou uma partida, ou seja, ganhou 28 das 30 partidas que jogou. Aqui podemos ver, é a sua 3ª vitória consecutiva, 6ª ida ao pódio nas suas 6 participações. O David agora sobe de um 3º para um 2º lugar e é a sua 3ª medalha de prata neste torneio. E a Lady, que talvez não participava neste torneio há 2 edições, tinha ganho na edição 15, regressa e com uma medalha de bronze no Planetanone. Agora vamos para os rallies e temos aqui o Rallyman GT, que foi jogado em 4 rondas por 12 jogadores. O Denur foi vencedor com 8 pontos, seguido do Samidi e do Nuno Moura e do Mano Velho, todos com 6 pontos. O Denur ganha todas as partidas. O Sami só perde a última ronda com o vencedor do torneio, que iria atribuir o ouro, e neste caso a prata. E o Nuno Moura também perde com o vencedor no torneio na 3ª ronda e arrecada a medalha de bronze. E o Mano Velha, que é o mais azarado nesta parte, perde com o Samidi na 2ª ronda e termina no 2º lugar. No 4º lugar, quer dizer. Vamos aqui ao histórico do Rallyman, que vai na sua 17ª edição. Já atingiu máximos de 26 jogadores, já teve aqui nas edições iniciais acima dos 20. Hoje em dia, nestas últimas edições, já está mais perto dos 10 jogadores. Ainda assim aumentou em 1, face à edição passada. Mas em princípio deve-se manter, mas já não é com o número de jogadores que tinha antigamente, até porque o número de jogos tem vindo a aumentar e há outras alternativas até destes jogos de corridas como o IT e, por exemplo, o Fórmula D também, e se calhar alguns destes jogadores transitaram para esses jogos. Há aqui vários jogadores que ganharam pelo menos 4 vezes, que é o caso do Bernardo, que fez 4 vitórias consecutivas, e do Rocket nas edições mais iniciais também ganhou 4 vezes. O Scats é o jogador com mais idas ao pódio, 8, e também o jogador que ainda tem o título de mais pontos, de 56 em 77. Portanto, aqui podemos ver o Denur teve ausente na edição passada, regressa e ganha este torneio pela 2ª vez. O Samidi, que é um participante regular desde a temporada 6, arrecada a sua primeira medalha, neste caso a medalha de prata. E o Nuno Moura, que também participa desde a temporada 7 e desta vez arrecada a sua primeira medalha, neste caso a medalha de bronze. E por fim vamos para o último, vamos para o Red 7, que também teve 12 jogadores, mas neste caso foi jogado em 5 rondas. O Nonik foi vencedor com 8 pontos, seguido do Dorakin, também com 8, e do N Maurício, também com 8 pontos. Aqui podemos ver. O Norik estava invicto para a última, perde com o 2º classificado e ainda assim arrecada a medalha de ouro. O Dorakin perde com o Nuno Moura na 3ª ronda, ganha as outras partidas e arrecada a medalha de prata. E o N Maurício perde com o vencedor do torneio na 2ª ronda, ganha as outras partidas e arrecada a medalha de bronze. Vamos aqui ver o Red 7, que vai na 15ª edição. Baixou 3 jogadores face à edição passada. O Malapeira ainda é o jogador mais vitorioso, 3. E o Nuno Moura é o jogador com mais idas ao pódio, 9 destas 15 edições. Também é o jogador com mais pontos, 51 em 70 possíveis. Portanto, a temporada baixou mais 3, que por acaso, vamos cá só ver, é igual à temporada 8, que foi a edição com o número mais baixo de sempre de participantes.
Nonic teve 3 edições que teve perto de ir ao pódio e desta vez ele participa desde a temporada 9. Desta vez não, foi ao pódio e conseguiu ganhar o torneio. O Dorakin logo na estreia não, ele tinha-se estreado na temporada 5, foi a estreia, nunca mais participou, regressa e ganha aqui uma medalha de prata. E o N Maurício, que tinha ganho na temporada 17, agora regressa ao pódio com uma medalha de bronze. Já agora vamos ver aqui o Dorakin, que estreou-se na temporada 3. Ele iniciou-se nas primeiras temporadas depois, e agora regressou a esta edição e já vai com 2 medalhas, neste caso, 2 medalhas de prata. E era o último. Vamos ver aqui as classificações. Portanto, neste momento houve aqui alterações. No primeiro lugar, o Sport sobe a primeiro com 963,84 pontos. O Ovir desce para segundo com 969,17 e o Ocran mantém-se ainda em terceiro lugar com 963,88. Depois o top 10 é complementado pelo David, Domain, Caruso, Chris, Running Wild, CCC e agora em décimo lugar está a Warrior com 933,31 pontos a fechar o top 10 da classificação de pontos da temporada. No medalheiro, que neste momento já estamos com 122 medalhados no total, destes 119 torneios que já terminaram. É liderada até o momento pelo David com 11 medalhas de ouro, 10 de prata e 4 de bronze, 25 medalhas no total. O Ovir em segundo com 8 medalhas de ouro, 5 de prata e 5 de bronze, 18 medalhas. E o Ocran com 6 medalhas de ouro, 6 de prata e 2 de bronze, 14 medalhas no total, a fechar aqui o top 3. Vou correr aqui a lista dos 122 que já têm pelo menos uma medalha até o momento. Ou se quiserem podem dar uma vista de olhos ao site para ver os vossos status até o momento. Pronto, por acaso o N Maurício que neste vídeo ganhou uma medalha, é um dos novos medalhados da temporada. E pronto, está tudo e boa continuação de bons jogos. Tchau.